parte anatômica da raiz e do caule. Então, a estrutura, né, floral, vegetal, ela tem a sua organologia, né, as suas principais diferenças estruturais devido ao ambiente e à forma de polinização, né? Então, a atratividade para trazer os animais, para poder ser polinizado, ele tem os seus fatores atrativos, então tem-se diferença em cada espécie. Ótimo. Então, a primeira a gente tem que saber as estruturas, né, de uma flor. O que a gente analisa, então, e vê a parte anatômica da flor. Então, essa flor tem um corte, então, aqui ao sagital, né, aonde a gente vai ver uma estrutura de quê? A parte do pedúnculo, né, aquele pedúnculo floral, aí onde você tem a base, né, septal, né, então eu tenho um receptáculo, né, que faz o quê? Ele anexa, né, as partes anatômicas das pétalas, né, e das sépulas, todas elas aonde? No receptáculo. Então, a gente tem, então, as sépulas, lembrando que as sépulas a gente já comentou que são partes do que? De folhas, né? Então, a gente tem uma folha modificada, né? E aí vem através das pétalas. E as pétalas a gente tem as suas diferenças, tanto nas monocotiledôneas como dicotiledônea. Então, é importante analisar as suas estruturas em cada espécie, né? E aqui a gente vê, então, o que? Aqui, ó, o filete junto com a antera. Opa, essa parte é a parte masculina, reprodutiva da planta, né? Então, é a reprodução sexual, parte masculina, onde produz os pólen. E aí eu dou o nome do conjunto, né, de filete e antera de estame ou androceu, né? Então, estame ou androceu são os dois termos, desculpa, que você consegue, né, delimitar, então, no órgão masculino, certo? E eu vejo aqui, ó, uma estrutura maior, né, robusta. Eu vejo, então, o ovário, né, como uma mulher, né, ovário, lugar de criação, né, de germinação de um novo ser, né? E eu tenho um óvulo que vai ser fecundado onde tem a cadeia genética daquela estrutura, daquela espécie, né, da planta. E eu tenho um estigma. Opa, esse conjunto eu vou falar que é o carpelo ou gineceu, né? Gineco, né? Feminino. Gineceu faz associação de ginecologia. Então, gineceu, então, o carpelo é o conjunto, então, de estigma, óvulo e ovário, que é a parte reprodutiva o quê? Feminina. Lembra que a estrutura, né, ela é toda uma folha modificada. A gente tem uma modificação estrutural, né, e celular para poder fazer a parte reprodutiva da planta. Ótimo. E o que a gente tem de considerações, então, para a classificação dessas plantas? Então, a gente tem que classificar, então, como hermafroditas, né, que apresentam flores monótonas, né? Opa, hermafroditas consegue se auto, né, fecundarem, né, ou então tem os dois sexos. Se monócas, eu tenho flores unissexuadas, como masculina e feminina. Você vai ver, lembra bem, né? Lembra que a gente tem uns microesporângios, né? Os megaesporângios, que a gente acontece aonde? Lá na samambaia. Observa que eu tenho um monóico, né? Eu tenho um do sexo masculino e um do sexo feminino, né? Com características diferentes. Por quê? Porque são hermafroditas. Exemplo é a mamona, aquela mamona mesmo que a gente tem um azeite de mamona. Isidioicas apresenta as flores diclínicas, né, que distribuem indivíduos separados. Um exemplo é a urtiga, né, a urtiga aquela do mato. Outro exemplo, o abacateiro. Por isso que o abacate é importante você fazer o quê? O plantio de duas, né, espécies juntam, porque tem a possibilidade de sai uma masculina com outra masculina, então aí você não vai ter uma boa produção de abacateiro, né? Então a gente tem flores separadas diferentes, né? Então ser dioica,
né, apresenta distribuído em indivíduos separados, certo? Então é importante analisar bem a hora de fazer um plantio. Certo? E a parte floral? Qual as partes florais que eu apresento? A gente vai lá, ó. Eu tenho a parte floral, sépala, pétala, androceu, né, a parte masculina, né, e gimneceu, a parte feminina, o receptáculo floral e a inflorescência, né? E a gente tem então aí frutos que têm inflorescência no processo de germinação, certo? Então a gente viu as partes florais. Então a gente vai estudar o quê? Separados, né? Então a gente tem as sépalas. As sépalas a gente vai encontrar o quê? Os vertículos, né, mais externo das flores. É constituído de folhas sésseis, denominada sépala. Lembra que é a folha modificada, né, que pega junto com o receptáculo ali, que faz a parte o que de fixação, né? E ela é dividida, porque eu tenho formas, eu tenho consistência, eu tenho superfície, eu tenho coloração diferente. De quê? De sépala, né? Lembra lá do copo de leite? A gente tem diferença. Se você pegar uma flor dela, pegar uma flor do maracujá, observa que eu tenho diferenças estruturais na sépala. Eu tenho forma, consistência, superfície e coloração diferente. E a pétala? São folhas modificadas, mais delicadas, que faz atratividade, né, às vezes visual. Você pega aí, né, é, vamos colocar igual a flor do maracujá, né, a flor agora, me fugiu agora, do lírio, a flor do lírio, bem atrativa, então a pétula, elas têm aquela atratividade pela coloração, isso aí faz para ajuda para polinização. E aí eu tenho forma, né? Pode ser o que? Regular, que são todas iguais, com as estruturas delineadas, e irregular. Então eu tenho flores irregulares com formas diferentes, quando eu vou ver a pétalas diferentes, né? E eu tenho classe. Qual é a classe? A gama é pétalas, que são pétalas soldadas umas às outras, né? A dimpétalas, que são pétalas livres, e a pétalas, que são pétalas sem o corola, né? Que é o conjunto, vamos lembrar lá, voltando, ó, aí aqui, ó. Então a pétala, né, que é um conjunto dela, é chamado de corola, né? Eu esqueci de comentar, né? A sépala, né, que o conjunto dela é o cálice, né? Então são duas termos. Então voltando aqui, então pétala, sépala, que a gente acabou de falar, né, que o conjunto dele é o cálice, lembra de um cálice, né, que faz acoplamento, né, segurando, e o Corolla, lembra do carro, né, da Toyota, que vai ajudar para fazer. Então eu posso ter o quê? Elas soldadas, né, ou eu posso ter elas livres, ou eu posso ter elas sem as sépalas. Então são características que apresenta da pétala. E o androceu é o conjunto de estame, né? Por quê? Porque ele tem a parte do filete, lembra lá, conectiva à antera. E é bem característico. O que eu posso ter? Algumas vezes maior para ajudar na polinização, que eu tenho autofecundação, né? Que eu tenho partes, né, como fosse de proteção para poder a autofecundação. Então, às vezes eu tenho um antero e os filetes, né, menores, o androceu menor do que a parte do estigma, que é maior para evitar a autofecundação. Às vezes tem automaturação diferenciada, né? Então, às vezes a parte feminina já está madura, né, para fecundar, mas os estames, a parte androceu ainda está imatura, então ela não consegue fazer autofecundação. Então, ela tem as suas medidas preventivas para poder não se autofecundar, para não. Então, para ter o quê? Polinização cruzada, certo? Então, o gimneceu. Então, o gimneceu, ele tem uma dividinha ovário, a gente tem um estilete, né? E um estigma. E eu tenho que diferentes, então eu tenho divisão lá na posição do estilete, forma do ovário e coloração diferente. Receptáculo floral, né, onde faz a recepção dos cálices, né, das partes anatômicas florais. Então ela insere os vertíbulos florais e tem estrutura de caule. Né? Então ela já é uma modificação cauliar na parte receptáculo. Então ela tem forma, ela tem um plano, ela tem um convexo, ela tem um côncavo, né? São as formas diferentes, né? Ela pode ser discoide, ela pode ser orceolada,
Então, ela tem estruturas diferentes a parte do receptáculo. E a inflorescência é o conjunto de flores agrupadas, né? Então, ela pode ser dividida o quê? Na disposição da planta, no aspecto, na cor, no cheiro, no tato, na superfície, né? Que são as características que a gente pode dividir a inflorescência. Então, ela não vai florir? Não, ela não vai ter flores lá, é um conjunto já, ó flores ela tem, né? Vamos pegar o abacaxi é uma inflorescência, né? Então, eu vou ver lá a inflorescência, né? Quando você cria, vai ver as flores dela, então são o quê? Flores agrupadas, né? Em gerais, né? E ela tem aquelas suas flores no cacho, então por isso que eu pego quando eu vou descascar o abacaxi, cada gominha que ela lá é onde faz um processo de germinação. Então, a forma da sépula, né? Eu vou passar, então, se é forma, eu tenho que passar tridimensional a estrutura dela, né? Então, eu vou passar, ó, um anagrama, né, para ver a tulipa, né, a ervilha, a cana da Índia, né? Então, eu vejo que é a actinomórfia, então ela tem estruturas o que semelhantes com a mesma simetria, o mesmo tamanho. A zigomórfica, porque ela tem o que ela tem estruturas de sépalas diferentes. Observa que ela tem uma estrutura maior delimitada, né? E assimétrica quando ela tem estruturas diferentes em todas elas. Observa que aqui, ó, se eu passar um corte, né? Então aqui, ou vertical ou horizontal, ou vertical. Quando eu passo vertical, igual lá na química, quando você passa lá na geometria, isometria geométrica, né? Você corta lá assim, ó, um lado igual ao do outro, né? Então, aqui, ó, eu vejo esse lado é igual a esse outro lado. Então, zigomórfica, né? Então, ela tem a sua, se eu fazer um corte, ela é igual à outra metade. Então, a sépula da flor, né? Do beijo, né? A flor do beijo, se você observar as sépulas dela, ela tem característica o quê? Diferenciada, ela tem uma característica zigomórfica e as pétalas também. Então, é utilizado aí para diurético de vias urinárias para abaixar, então, a pressão arterial. O tipo de cálice. O cálice, né, ele pode ser o quê? Tubuloso, cálice campulado, urceolado, turbinado e bilabilado, né? Então, peraí. O próprio nome já está dizendo. Tubuloso, igual o formato de um tubo. Se você então pegar o cálice com formato de tubo, ele é um cálice tubuloso. Observa a flor aqui, ó. Eu tenho um cálice. Lembra lá o cálice é o conjunto então de sépalas, né? Então, o cálice eu vou ver em formato de tubo. Urceolado, né? Eu vou pegar o cálice urceolado. E labilado, né, com os dois lados. Aqui eu não tenho nenhum labilado, né, que apresenta. Então, aqui eu tenho o gamocépalo, né, o cálice diacépalo, né, com diferenças separadas. Eu tenho o irregular, que ele tem sépalas diferentes, né, com características diferentes. Então, o cálice caduco, né? O que é o cálice caduco? É quando cai após a abertura da flor. Opa! Então, cálice caduco, lembra lá no direito tem, né, de caducar, né? Cai após a abertura. Então, abriu, então fez a abertura da flor, ele cai. Então, ele caduca. O cálice decídua cai depois do corola, né, que é o tempo de duração. E eu vejo aqui o cálice persistente, né, que cai após a fecundação ou acompanhamento. Então, de acordo do tato e do olho. Lembra que a superfície a gente analisa ela pelas suas estruturas. Né? Então, a gente vai ver o tato e também a questão do olho. Que jeito que eu vou ver? Se ela é lisa, se ela é áspera, se ela é verrucosa. Observa que a gente viu essa característica já, né? Então, para análise da folha, né? Lanudas, né? Se ela é tormentosas, né? E de acordo com o olho, se ela é glabra, né? Sem pelo, se é pubescente, se é com pelos curtos, se é rugosa, se é crepes, ondulada, se tem insurtas, né? Pelos duros, eriçados, ou lusídeas, né? Que é a face brilhante, quando tem aquela cera. Então, eu tenho que ver aquela parte de superfície. E o corola? Então, o corola é o conjunto então de sépalas. Lembra que a gente pode ver ela parte soldada, né? Então, observa que aqui é uma parte soldada, né? Que é a crucifera, né? No corola.
eu vejo a rosa, né, rosáceas, né, que é a rosa. Você tem como que ela é o quê? Elas são classe de acépalas, que são fáceis de remover, né? E eu vejo, então, a papilonácea, né, com diferenças estruturais de cada uma. Então, diacépalas ou agamopétalas, o que que eu vou ver na agamopétalas? Eu vou ver o formato dela, né? Então, observa que eu tenho a bilabiada, bi é 2, né? Então, ela tem 2 lábios com tamanhos diferentes. A campulonada, né, que é uma campainha, né? Aquela campainha. Então, eu vejo que tem uma parte que é soldado. As estruturas, então eu estou vendo uma parte então dos tipos, né? Que baseiam então em cima daquelas estruturas. O hipocratetiforme, né? Unfudibiforme e digitaliforme. Então são as características que eu visualizo bem nítido através do formato. Então o formato me delimita então os nomes dela, né? Então tipos dela estão baseados em cima do formato. Então se eu pego lá, ó, lingulada, né? Lingulado, né? Característica de língua, apersonada, rotata, né? Então parece uma roda, né? Uma rota de rotação, tubulosa, né? A urceolada. Então eu tenho características e o nome é delineado, fugindo, é dado conforme o que é a sua forma estrutural, tá bom? E o androceu? O androceu, né, eu tenho o que? O filete, e do filete eu tenho a antera, né? Eu tenho, então, dentro dessa estrutura, a teca, que é onde vai fazer o armazenamento, que tem os grãos de pólen bem presente, né? Então, essas estruturas são importantes para o rompimento, então, desse filete, que é onde é liberado, então, o pólen. Então, o pólen é esse amarelinho, né, que eu visualizo. Aqui, então, eu tenho o estigma, que é a parte o quê? Feminina, e aqui eu vejo as pétalas. Observa que elas é o que? Não são soldadas, elas são acepuladas, né? Elas são soltas, né? Para poder ramificação. E aqui, então, eu tenho a parte do pendúculo do receptáculo floral. Eu tenho quais são os tipos de androceu, qual é o formato que eu tenho de antera. Observa que se você observar as anteras, ela tem um formato ovoide, ela tem um formato elipse, né? Globoso, se ela tem um formato, então, espirulada, né? De falsa, né? Falcada, né? Falsa de foice, né? Uma estrutura, então, sarginata, né? De ponta, né? Como fosse uma flecha. Então, os tipos são delimitados pela forma elíptica, né? A forma estrutural do tipo do androceu, que é o da antera. Então, as soldaduras, né? Como assim as soldaduras? Eu tenho, então, anteras que são soldadas. Ou androceus, né? Porque são soldados. Por que esses androceus são soldados, né? O androceu, você lá vai ver que a soldura dos estames, né? Então, presente, que vai caracterizar. Então, eu tenho estrutura, igual aqui, vamos pegar a estrutura A. Eu tenho a delfia, né? Então, aqui, bem representando. Eu tenho, então, antera, no 1. Eu tenho filete soldado, que é uma modofila, né? Uma estrutura maior, porque a minha antera está o que? Circular, então, a esse filete, entendeu? Já na estrutura B, né? Estrutura B, você já vê uma sinanteria, né? Eu pego anteras, né? Ligadas a filetes, vários filetes aqui, ó. Então, na estrutura 2 eu tenho os filetes, vários filetes aqui. E o 3 é um estigma. Observa que não tem como a auto fazer fecundação. O estilete, o estigma, aqui, ó, se você pegar, eu pego, ele tá o quê? Bem mais alto. E os anteras, bem menor. Então, não tem alto em como polinizar. As anteras têm que estar maior, né, por cima do estilete, para poder fazer a fecundação. Então, o tamanho deles, né? Então, que é importante que a gente acabou de comentando, né? Então, é desigual, né? Então, tem os estames dindínamos, né? Com tamanhos diferentes, e aqueles, né? Com tamanhos, então, que tetradínamos, né? Com variações
percebendo que eu vou analisar uns maiores e outros menores. Então, são desiguais. E a deiscência? A deiscência é a forma que vai abrir, explodir, então, essa antera, né, para liberar os pólenes. Então, ela pode ser na horizontal, ela pode ser valvar, nova, ou por fenda vertical, né, ou por fira. Então, a forma de abrir, então, essa antera para a liberação do pólen. E a antera aqui, eu tenho alojamentos, então eu tenho que ver, então, quantas lojas de onde eu vou acumular, então, a parte de pólen, né? Então, eu estou observando a estrutura da antera cortada, eu tenho parte de lojas, né? Eu tenho a parte dos feixes vascular, região conectiva, epiderme, uma estrutura anatômica e histológica para suprir os nutrientes e poder ocorrer o quê? Meiose. Lembra que ocorre meiose na planta, na parte reprodutiva, é igual a gente. O tipo de pólen é importante? Muito, que é aqueles formas de fazer fixação, né? Então, os pólens, para eles fixar lá no estigma, eu tenho características diferentes, né? Então, observa que eu tenho um espiculado aqui. O espiculado, ele vai aderir, vai fixar, né? Então, cada planta, ela tem uma forma para poder aderir melhor ao seu estigma. Por isso que o pólen tem estruturas, né? Tipos de características diferentes. Já eu pego lá, ó, o gimneceu. Então tem o conjunto do pistilo, né? Então o ovário, estilete e o estigma, né? O conjunto todo é o gimneceu. Ele tem, ó, observa que aqui eu estou tendo um estigma. O que eu tenho aqui? Um pólen, né? Então o pólen, então está fixado, então no estigma, onde vai criar o tubo polínico para poder chegar até o óvulo. Aqui, ó, a estrutura onde está o que? O meu pólen, minhas anteras. Então, estilete antera aqui. Então, isso é importante para analisar as estruturas, certo? O gineceu, né, ele tem a parte o que dos carpelos ou o ovário aqui, ó. O ovário, eu tenho ele simples, ou eu tenho um apocárpico, que é aquele com vários ovários, né, que é onde eu vou ter lojas diferentes dentro, né, do fruto. Observa o tomate. O tomate você vai pegar lojas diferentes com várias sementes, né? Por quê? Porque é um apocárpico, né? Já o sincárpico, ele tem fundidos soldados carpelos com vários, então, filetes e anteras aqui. Por quê? Então ele vai fazer fecundação e tem uma loja bem grande. Quem? O maracujá. O maracujá, você olha, né, ele é um sincárpico. Então, observando a estrutura, é importante, então, o gineceu unicapilar, então é uma estrutura única. O tricapilar, com 3 carpelos, né, que pode fazer lojas diferentes. Né? E o gineceu, então, aqui na estrutura C, né, tricapilar gamocarpelar. Né? Por que gamocarpelar? Ó, se você olhar, ele tem uma loja bem menor aqui, ó. Ele tem uma única loja, né? Ele vai fecundar, então, e vai fazer várias estruturas. Observa aqui, eu tenho, então, as lojas de acoplamento, né? Quando eu falo uma gamo de fusão aqui, aí eu tenho estruturas diferentes. Então, se eu observar o B, eu tenho várias lojas. Né? O tomate tem espécies diferentes. Você vai ver que tem lojas de 3, tem lojas de 5, né? São números ímpares. Você vai ver, então, para a estrutura. Então, na hora que você cortar para tirar a semente, então, espécies diferentes. Você pega lá o saladete. O saladete você vai ver com 3, né? Um saladete com 2, né? Tem ele com 2 também. Aí você vai pegar, então, o, o agora me fugiu o nome do outro, aquele grandão, né? Então ele já vai ter 5 lojas, né, de carpelar. Então, a hora que você for cortar, observe um pouco essas estruturas. Ah, mas e a laranja? Ah, observa que a laranja, né, tem cada gomo tem uma fecundação, ó. Ele tem então várias então carpelos. O gineceu, então, tem posições diferentes, né, do ovário. Por quê? Porque uns estão fundidos, então, no receptáculo, enquanto alguns ovários, né, médios, eles estão fixados aqui, ó, no receptáculo, né, e o superior está ali, está acima, então, ele não está muito bem fixado ao receptáculo. Então, eu tenho estruturas de posição. Se você observar,
O morango, a gente tem, então, frutas, né, derivadas, né, que fazem, então, o fruto, que na verdade é um pseudofruto do receptáculo. Então, pega o caju mesmo, a careta é a semente, né, é a parte germinativa. A parte que a gente come do caju é um pseudofruto, que é um produto, que é um derivado do receptáculo, por causa, então, da posição dele, né, que é infiro. E a posição do filete? A posição do filete, né? Então a gente pega a estrutura A, ela tem um filete o quê? Terminal. Enquanto eu pego o ginobásico, ele começa com filete lá de cima. Então, dependendo se ele for um carpelo infiro, né? Então um ovário lá está infundido no receptáculo, ele vai ter um maior estilete, então bem mais comprido. E os tipos de estigma? O estigma, ó, aqui na parte superior, você observa, então, cada variação, porque depende da sua espécie, né, para propagação. Então, o tipo 1 é um tipo globoso, né, tipo 2 discoide, tipo 3 simples, tipo 4, né, um gaviforme. Então, observa que eu tenho estruturas diferentes conforme precisa para eu poder o quê? A proliferação e a fecundação, né? Então, o 12, plumoso, né? Parecendo uma pluma, né? Daqueles que o pessoal compra, né? Que a pluminha fica passando no ouvido. Entendeu? Então, observa que é importante para poder fixar o pólen. Certo? E a inflorescência? A inflorescência a gente tem o quê? Três tipos básicos, né? Que são dispostos, né? Conjunto de flores reunida. Eu tenho, então, encachos. Uai, que jeito que eu encaixo? Pego o cacho de uva. Né? Eu tenho um eixo central com vários botões florais pendulados, né? Então, vai gerar vários frutos, né? Eu tenho ele em espingarda, né? Com pequenos botões florais, geralmente sem pendúculo, aonde eu pego, então, o abacaxi, né? Ele tem, então, sem pendúculo. E no ápice do eixo há um receptáculo, tem um capítulo. Então, no eixo aqui, geralmente é cercado por uma coroa falsa de pétalas. Então, eu tenho estruturas diferentes. E aí eu vejo que tipo é esse. Então, tipo lá, ó, eu vou pegar, então, encaixo, uma espingarda, uma panícula, né, que é as formas que eu tenho, então, de fluorescência, e umbela, então, num único receptáculo, e o capítulo fixo, né, na parte horizontal. Então, eu pego lá o glomero lá, ó. Então, eu tenho, então, uma inflorescências, né, bem, então, um receptáculo, né, uma verticilastra, né, então, sempre na parte do receptáculo. Então, o tipo de inflorescência, então, eu tenho lá o capítulo, quem que é? O girassol, né, bem presente. Espingarda, eu olho, então, eu tenho o que? O copo de leite, né? O copo de leite é bem presente. E esse cacho, né, é de uma palmeira, o que dá em formato cacho, como fosse cacho de uva, né, que é bem presente nos jardins. E o ciclo de fecundação? Como ocorre esse ciclo de fecundação? Então, eu tenho lá, então, pólen, né? Então, ele tem vários, ó, especulado um pólen aqui. Ele vai criar o quê? Um tubo polínico. Esse tubo polínico, ele tem 3 sinérgios, onde eu tenho células espermáticas e um tubo que libera substância para a produção do tubo polínico, né? E ele vai o quê? Ele vai ser atraído, né, pelos núcleos polares. Ó, eu observo aqui que eu tenho um óvulo, né? Eu tenho um ovário, um óvulo, e o óvulo, então, ele tem o quê? Uma oosfera, né? 3 sinerdes, né? E núcleos polares, que é onde o tubo polínico ele vai, então, crescer até haver a fecundação que das células espermáticas com o óvulo, com a oosfera. Ué, mas tem 3 aqui, ó, vai descer um e vai aqui. Isso mesmo. Uma vai fecundar e as outras duas, né, que vão fecundar, elas vão fecundar aqui com qual? Com as sinerges, para fazer o quê? A parte endosperma. Então, as duas, ó, uma vai degenerar, a outra vai fecundar e as outras vai fazer o processo da endosperma. O endosperma é um 3N. E lembrando que quando faz a mitose, a meiose, né, a célula gametófila ela vai fazer o quê? Uma divisão, ela vai reduzir. Então, ela vai passar então a ser de 2N para N. Então, eu pego, né, então, a parte das sinergias se torna um tegumento.
a parte endosperma, que vai ser o nutriente desse embrião que foi fecundado. Então, eu vejo aqui, ó, foi a fecundação. Então, a fecundação forma a célula mãe do abúmen, que está aqui, a forma 3N, né, por causa das outras células espermáticas, que há uma fecundação com a parte de núcleos polares ou sinerges, né? E aí eu faço o alimento do embrião com a parte endosperma, né? E aí ele vai germinar, formando o quê? A semente. Aí a semente, eu tenho uma estrutura diferente na semente, né? Então a estrutura, eu tenho um epicarpo, né? Aquela casquinha, então, da semente. Eu tenho um mesocarpo, que é a parte tegumentar, né? Que a gente acaba se alimentando. Eu tenho um endocarpo, que é aquela capa, né? Do caroço, às vezes lignificada, e eu tenho a semente lá dentro para proteção. E isso aqui serve para propagação, né? E a poder propagar mais a espécie. Então, o fruto ele veio para ajudar na propagação das espécies. Então, se você olhar nessa figura aqui, né, do lado então esquerdo, você vai analisar então que eu tenho lá a célula haploide, né, quatro células haploides, então que degenera, formando então o óvulo aqui, ó. Eu tenho o óvulo, a oosfera, né, a sinerges, né, presente, núcleos polares, antídotos e os ginosporângios, né, que são importantes para a liberação então de certas substâncias, né, quimiotrativas. Né? Então eu tenho um gametófito da parte feminina. Então é importante então que os núcleos polares vão fecundar então a célula espermática aqui, né? E a sinergia junto, né, tá aqui a oosfera, né? Então a oosfera ela vai ser fecundada, né, pela outra célula espermática e assim eu vou ter então a produção então do embrião junto com a parte tegumentar, que é o endosperma, que vai ser de nutrientes, tá bom? Então a aula de hoje então